Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o segundo domingo do Advento do ano A. E a segunda leitura se encontra lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 4 até o 9, que nos diz assim: Irmãos, tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis a Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Amados irmãos e irmãs, quando Paulo começa no versículo 4 falando tudo que outrora foi escrito, ele está falando necessariamente dos escritos do Antigo Testamento para nós, né? E ele diz assim: foi feito tudo para a nossa instrução, para que pela constância e pelo conforto das Escrituras tenhamos esperança. Então o que acontece? Ele entende que a palavra de Deus ela é como se fosse uma grande função pedagógica, né? Como alguém que está nos ensinando, nos instruindo, né, espiritualmente. E tudo isso para uma única coisa, para nos dar esperança. E aí temos a primeira palavra-chave aqui que nos liga essa leitura à dinâmica do Advento. Nós estamos agora na feliz esperança pelo Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. E amados irmãos e irmãs, é interessante enxergar a palavra como local de conforto. É muito bonito olhar para a palavra de Deus como um local que de fato nos dá essa constância, né? Para que nós possamos ali, na constância pela leitura assídua da palavra, com a oração com a palavra, nós possamos crescer e ter esperança. Depois no versículo 5, vai nos começar, continuando essa dinâmica, né, juntamente com 6, vai nos falar agora sobre a unidade. A unidade que, no final das contas, é graça de Deus, né? Inclusive vai dizer o seguinte: vos dê a graça da harmonia e da concórdia. A união, amados irmãos e irmãs, que nós temos na igreja, de ser um só coração e uma só voz, não é fruto do nosso esforço pessoal, mas é graça de Deus. A unidade, ela provém do próprio coração de Deus. Olha que coisa bonita. Muitas vezes a gente acha que a unidade ela vem porque a gente vai fazer muita formação, porque a gente vai fazer muito aquilo, mas a unidade ela vem da graça do nosso Senhor. Só a igreja verdadeiramente unida é capaz de fazer um grande louvor verdadeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem coisa mais bonita, por exemplo, quando a gente está na liturgia e nós escutamos as mesmas vozes a cantar o mesmo canto, a dizer o mesmo amém. Isso é a unidade tão sonhada pelo nosso Senhor, né? Então chegamos na segunda palavra. Esperança foi a primeira, né? E agora é unidade. Uma das formas de nós, enquanto igreja, experimentarmos o Natal do Senhor e esperarmos bem o Natal do Senhor é estando unidos. E essa união vem não apenas no quesito igreja, mas também na união da nossa família. É tempo de perdão, né? Depois o texto continua, né? Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. A acolhida cristã, ela não vem diante do merecimento do outro. Eu não acolho porque o outro merece. Eu acolho porque um dia Deus também me acolheu. Como Deus me acolhe, eu também desejo verdadeiramente acolher a outra pessoa também. Depois o texto ainda vai falar, né? Pois eu vos digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão. Quem são aqueles que praticam a circuncisão? São todos aqueles que naturalmente são judeus. Então eles, sendo judeus, todo homem do sexo masculino, já ali por volta do 7º, 8º dia depois que nascia, praticava a circuncisão, que era uma prática estritamente judaica, né? Então Jesus tornou-se servo. Em que sentido? Ele realmente se tornou igual a todos, a menos no pecado.
Tudo isso para honrar a fidelidade de Deus a Israel. Deus havia prometido que nunca abandonaria o povo de Israel. E aquilo que Deus promete, ele de fato cumpre. Então Deus fez essa grande ação de humildade. E aí chegamos na terceira palavra que nos liga a essa leitura, o advento. O advento é um tempo de esperança. E uma forma de esperar pelo Natal é buscando a unidade, como também a humildade, assim como Cristo se fez servo, né? E aí nós continuamos também dizendo que também Cristo tornou-se servo dos pagãos, né? E os pagãos esses que glorificam a Deus em razão de sua misericórdia. Olha que interessante. Os judeus confiam em Deus em relação à sua promessa. Eles sabem que Deus um dia prometeu. Então vem mais uma perspectiva de confiança. Mas aos pagãos, Deus revela a sua misericórdia. Aqueles que não conheceram de fato a palavra, aqueles que não conheceram todas as profecias, mas Deus tem misericórdia de cada um deles. E aí o próprio Paulo cita, eu vou ler, por exemplo, aqui para vocês, o Salmo 18, versículo 50, que vai dizer assim: por isso eu te louvarei no meio das nações. Quando se fala nações aqui, seriam todas as nações e, portanto, engloba também os pagãos. Senhor, e cantarei um salmo ao teu nome. O próprio salmista enxerga exatamente esse louvor entre todos os outros. Aqueles que até então não louvariam a Deus porque não tinham conhecido, um dia experimentarão a salvação do Senhor. O Cristo que salva toda a humanidade com a sua misericórdia. O que a gente está fazendo em relação ao advento? É justamente isso. Nós estamos celebrando o Cristo que se encarna no ventre da Virgem Maria para salvar toda a humanidade. O Cristo que se apresenta a todos os povos. Não é apenas ao povo judeu agora que Cristo de fato se apresenta, mas Cristo se apresenta a todos, inclusive aos pagãos. Não é à toa que quando nós olhamos nos evangelhos, especialmente o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, Cristo se apresenta também inicialmente aí a um povo pagão. Nós vemos, por exemplo, os magos do Oriente e os pastores. Então é sempre Cristo que agora derrama a sua misericórdia e que alarga essa salvação, que não fica apenas a um povo, uma visão estritamente nacionalista, mas que se abre então a todos. E isso obviamente se liga, por exemplo, à primeira leitura. Na primeira leitura nós lembramos esse momento de paz, né, que nós vamos ter, que de fato com essa chegada do Messias, todas as coisas que eram até então inimagináveis, que pareciam que eram impossíveis, tornam-se então possíveis. E é essa grande alegria que nós experimentamos no Advento. A salvação está prestes a nascer. E um dia também ele virá. A dupla espera que o Advento nos traz. Amados irmãos e irmãs, espero que esse estudo e essa reflexão tenha te ajudado a compreender melhor esta segunda leitura. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!